Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu irei falar que é a minha série original que eu produzo, que é a série Sob o Olho Dele. E hoje eu irei falar sobre o diário de Eric Harrison, de 18 anos, e o Dylan Klebold, de 17 anos. Lembra, esses dois foram os dois personagens do massacre de Columbine. Então eu irei falar sobre a análise que eu fiz desse diário. O diário que compõe o trajeto da onde foi feito o massacre e todo o trajeto de como eles arquitetaram todo o processo até o momento do assassinato. Nesse momento eu queria pedir a sua colaboração em você, ao assistir esse vídeo, você deixar o seu like, você compartilhar também o vídeo, é importante também. Se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, como também você comente, dê a sua opinião sobre o assunto. Lembrando que toda opinião deve ser feita de forma ponderada, vocês precisam, quando vocês forem fazer o comentário, comentar de forma que possa ter um diálogo com todas as pessoas também que estão comentando e comigo também, para que a gente possa fazer uma troca de conhecimento. Então, vamos para o começo de quando tudo se iniciou. E antes eu vou fazer um resumo prévio da história deles dois. Eric Harris, ele nasceu em 9 de abril de 1981 na cidade de Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. E a família dele se mudava bastante. O pai, o Wayne Harris, que era um piloto de transporte dos Estados Unidos, a Força Aérea, e a Catherine Anne Poe, que era apenas dona de casa. As cidades eram a Plattsburgh, em Nova York, depois foram para a região ali de Lehighton, no Colorado, e nesse momento aí, em 93, o pai então se aposenta. A maior parte do tempo que Eric e sua família viveu nesses aluguéis de casas nessa região de Lehighton. E depois, logo após, eles de fato compraram uma casa que fica ao sul da High School Columbine, que é a Columbine High School, que é a escola onde ocorreu o fato. E foi no ano de 96 que eles compraram definitivamente uma casa ali, se estabilizaram. E também foi nessa ocasião que o Eric conhece o Dylan também. Já o Dylan, o nome dele completo é Dylan Bennett Klebold. Ele tem 17 anos e nasceu em 11 de setembro de 1981. O Dylan nasceu em Lakewood, que é no Colorado, nos Estados Unidos também. Os pais, o Thomas Klebold e Susan Klebold, eram pacifistas e também eles tinham raízes cristã luterana. Dylan, ele participou da Nomad Elementary, que era uma escola lá no Colorado, na Lakewood, além também de participar também de um programa que era chamado CHIPS, que é Child High Intellectual Potential, que era uma espécie de escola que potencializava as habilidades dos alunos. Mas mesmo assim, ele, segundo o relato, ele ia em consonância com as práticas religiosas luteranas. Vale ressaltar também que o Dylan teve inicialmente dificuldades quando se mudou para uma escola chamada de Kencal Mid School. Há registro de Eric e Dylan como supervisores da faculdade, na parte de computação ali, na parte de servidores da escola, assim também como na parte de teatro, na produção de vídeos. Também registro como os próprios relatos da questão do bullying, apesar de que em aspectos de que eles viviam sempre deixados de lado, foram registrados e arquivados como falsos. Registros também informam que Eric e Dylan pertenciam a um grupo
chamado Detente Coach Mavia, mas não se tem uma ligação direta que eles realmente são participantes deste grupo, mas que em 20 de abril de 1999 há uma ligação para o 911 do pai de Eric confirmando que ele era participante desse grupo. Essa ligação que o pai de Eric fez, ela aconteceu 3 dias antes ao massacre. Então vocês tiveram aí um resuminho falando sobre o Eric e o Dylan. Agora vamos para a segunda parte, que seria a discussão da análise do diário. Inclusive eu vou fazer uma partezinha, se vocês quiserem que eu faça a parte 2 para ir fazendo parte por parte do livro, eu faço para vocês, mas eu espero que vocês deixem aqui no comentário. Antes de explicar a parte da análise psicológica do que tem dos aspectos escritos no diário de Eric Dylan, precisamos entender alguns termos psicológicos, como por exemplo a tríade cognitiva e o modelo cognitivo. O que são essas duas coisas? Eu até deixei uma explicação que está no card do Vamos Psicologar, que vocês podem olhar, pode ter, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem também. Assim, de maneira bem rápida e resumida sobre essas duas coisas. A primeira, a tríade cognitiva, ela lida com a visão do indivíduo em relação a ele, em relação ao mundo, às pessoas e em relação ao futuro. O que seria o modelo cognitivo? Seria a questão da situação. Em relação a essa situação, a pessoa tem pensamentos disfuncionais, emoções disfuncionais e comportamentos disfuncionais, o que não quer dizer que a pessoa não tenha funcionalidade. Claro que ela tem funcionalidade, mas quando no aspecto cognitivo ela diferencia esse filtro que ela faz da relação que ela tem com a situação, essas três partes elas têm reações disfuncionais. Diário, datados do dia 10 de abril de 1998, aonde é falado sobre questões da visão de mundo em relação à questão das pessoas nessa região ao qual eles moram, na qual eles falam sobre opiniões, aonde ele fala sobre as pessoas seguirem como robôs, que na verdade as pessoas acham que não são, mas na verdade elas trilham um caminho como se fossem robôs. As opiniões, que as pessoas acham que tem opiniões diversas, mas que na verdade ela trilha uma linha bastante linear, bastante parecidas, e também questionando a integridade das pessoas, questionando algo sobre as questões do futuro. Lembra que eu falei sobre a questão da tríade cognitiva, que é a visão que a pessoa tem de si, do mundo, e eles traçam um discurso de visão muito negativa em relação à questão de pessoas. Ou se trata da questão civil, de leis, eles também ignoram boa parte dessas coisas que existem e que também mantém a sociedade organizada. Assim como também questões do futuro também é uma visão também negativa e disfuncional também, porque eles têm uma opinião formada em relação a isso. Aqui tem um momento no parágrafo que eles falam sobre ser líder. E aí ele usa uma expressão dizendo que ser líder tem um significado de pessoa que não segue ninguém, uma pessoa que tem uma opinião formada, mas aí ele frisa logo no decorrer da frase que ele está escrevendo no parágrafo que todos são seguidores de uma maneira geral. Então é uma visão muito distorcida em relação à questão de ser um líder, porque ser um líder, na visão até corporativa, até mesmo em outras dimensões também de ideologia, seja religiosa ou política, as pessoas ouvem, as pessoas se dão conta de que a visão dela não pode ser a única, que ela precisa ter uma noção mais ampla, ampliar mais a observação dentre as questões que circula sobre questões de opinião e adotar uma melhor forma de lidar e processar, e também adquirir através dessas inúmeras opiniões uma definição
que possa ser igualitária para todo mundo. Aí também eles frisam que as pessoas estão sempre dizendo que não são seguidores, mas que na verdade tentam disfarçar isso através do que fazem, de como se vestem, e elas aprendem isso daí pela TV, ou então na vida também, ou até mesmo em um filme, que elas aprendem na verdade a não serem seguidoras. Elas se camuflam. Então daí vocês percebem que há uma visão muito disfuncional, porque eles generalizam a questão de liderança, a questão de opinião, que todo mundo segue como se fosse um robô. E na verdade isso daí não acontece na prática. Outra coisa que eu posso destacar aqui também, que é uma análise que posso fazer a partir desse contexto, é que ele traz a questão da seleção natural, como ele coloca pessoas como pessoas estúpidas, as pessoas que têm problemas mentais, pessoas que não conseguem se adequar a esse mundo como pessoas estúpidas que deveriam ser eliminadas. Simplesmente, para não dizer o termo que ele usou, que na verdade não posso dizer esse termo que foi usado para não tomar strike também do YouTube, mas como uma espécie de seleção natural. Então, o que é que ocorre nessa seleção natural que eles intitulam? Na verdade, essas pessoas não deveriam estar vivas, essas pessoas não deveriam existir. Então, vocês percebem que há uma questão muito disfuncional do ponto de vista de ideias em relação à questão do direito do outro sobre a vida, do direito do outro sobre questões de opinião, do direito do outro em relação à questão de querer ajudar alguém, porque nesse parágrafo mesmo que eles comentam, muitas pessoas têm a possibilidade de serem cuidadas e tal, e ali as pessoas dizem, não, vamos cuidar, e que na verdade não deveria acontecer isso, deveria realmente deixar a própria vida sucumbir ali, sim, deixar com que haja essa, como ele diz o termo, né, seleção natural. Então, para não se delongar muito, esses momentos foram os momentos que eu comentei sobre as questões da análise da visão que eles têm de mundo e pessoas. Essa é uma primeira parte, essa daí foi o que eu digo que seja o primeiro relato deles, porque foi datado que eu falei para vocês anteriormente, e que trouxe muita coisa assim que para eu falar para vocês vai delongar muito tempo. Então eu só comentei algumas coisas de maneira inicial, e se vocês quiserem que eu faça mais análise sobre o diário, eu vou estar fazendo, vou estar repartindo em vários vídeos para que a gente possa analisar o melhor possível e trazer coisas que corroboram muito com a análise psicológica que foi feito deles dois. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que vocês deixem o seu like, comente também sua opinião sobre esse momento do diário, o que é que você poderia dizer em relação a isso que eles falaram, qual é a opinião de vocês, o que é que vocês acham, e também comente se vocês querem que eu faça outros momentos desse diário. Eu vou fazer, eu vou estar lendo sobre o diário e da maneira no mais possível eu vou estar fazendo, sim, e estar respondendo vocês também aqui nos comentários. Se inscreva se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, também isso ajuda também ao canal. Então vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo.